Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Caraí, exercício de 2026. Determino a secretária que faça conferência do registro de presença dos vereadores. Bom dia, caros vereadores, visitantes, profissionais da casa. Se faz presente todos os vereadores, presidente. Havendo número legal, no uso de minhas atribuições regimentais, declaro aberto os trabalhos inicialmente. Como de costume, convido a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Iniciando os trabalhos. Passa ao expediente do dia, assim coloco em discussão, conforme o artigo 158 do Regimento Interno, a ata da 4ª reunião ordinária exercício de 2026. Já distribuída previamente no grupo de WhatsApp oficial da Câmara, e não havendo manifestações ou retificações, ela será declarada aprovada. Ata da 4ª reunião ordinária exercício de 2025, aprovada. Nesse instante, passaremos à ordem do dia, que consta de proposições para discussão e votação. Veto integral do projeto de lei número 1312 de 2026. Dispõe sobre a isenção total do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, para pessoas portadoras de doenças graves, transtorno neurodesenvolvimento e paciente oncológico, e das outras providências. Iniciando com a ordem do dia, seguiremos com a análise e votação do veto total do prefeito municipal, já apreciado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e Comissão em Finanças e Orçamento. Relativo ao veto integral ao projeto de lei número 1312 de 2026, dispõe sobre a isenção total do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para as pessoas portadoras de doenças graves, transtornos do neurodesenvolvimento e paciente oncológico, e das outras providências, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Concedo a palavra à secretária para a leitura da mensagem do veto e pareceres referente à matéria. Mensagem 01 de 2026. Veto integral ao projeto de lei número 1312 de 2026. Razões do veto. Senhor presidente, senhores vereadores, no uso da prerrogativa que me é assegurada pelo artigo 54 da Lei Orgânica a essa Casa de Leis, vetado integralmente incluso o projeto de lei número 1312 de 2026. Embora seja louvável a intenção do legislador em promover o amparo a pessoas que enfrentam algum tipo de comorbidade, o projeto de lei em questão apresenta vícios insanáveis que impedem sua sanção. A proposição, da maneira como foi redigida, peca pela ausência de critérios objetivos e precisos para a definição dos beneficiários da isenção fiscal. O texto limita-se a prever o benefício de forma genérica, o que, na prática, permitirá que qualquer pessoa que se autodeclarasse portadora da condição fizesse jus à isenção, sem a devida comprovação da sua real necessidade econômica e social. Essa generalidade, a falta de especificidade, ferem o caráter assistencial que deve nortear as políticas de isenção tributária. O objetivo de tais medidas é alcançar o cidadão que, de fato, necessita do auxílio do poder público para garantir seu mínimo existencial e não conceder um benefício indiscriminado que não distingue a capacidade contributiva de cada um. A ausência de critérios claros
de ilegibilidade, como a fixação de um limite de renda, por exemplo, viola diretamente o princípio da isonomia tributária, previsto no artigo 150 da Constituição Federal, ao tratar de forma igual contribuintes em situações econômicas distintas. A norma cria um privilégio injustificado e se afasta da justiça fiscal. Neste sentido, a jurisprudência pátria é clara ao rechaçar a concessão de benefícios fiscais de forma ampla e irrestrita. Conforme decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a autorização para concessão de isenção de forma ampla e indiscriminada, sem a mínima indicação de qualquer critério, condição ou prazo e sem planejamento fiscal, implica grave renúncia da Receita, o que fulmina a lei impugnada de vício material de inconstitucionalidade, por incompatibilidade com os postulados gerais da racionalidade e proporcionalidade. Ademais, o projeto padece de vícios de inconstitucionalidade formal. A concessão de qualquer benefício fiscal configura renúncia de receita e, como tal exigência, a observância do que dispõe no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do ato das disposições constitucionais transitórias. Tais dispositivos determinam a obrigatoriedade de apresentação de uma estimativa do impacto do orçamento financeiro da medida, o que não ocorreu durante a tramitação do presente projeto. A ausência desse estudo prévio impede a avaliação das consequências da norma para o equilíbrio das contas públicas e configura grave ofensa à responsabilidade na gestão fiscal. Diversos tribunais estaduais já consideram o entendimento do que a falta da estimativa do impacto orçamentário acarreta a inconstitucionalidade formal de leis que concedem isentos tributários. Expostas as razões que me induzem a vetar o projeto de lei 1312 de 2026 e faça publicar no Diário Oficial do município. Restituo o assunto ao oportuno reexame desta Casa Legislativa. Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. Caraí, Minas Gerais, em 10 de março de 2026. Fabrício Santos Fonseca, Prefeito Municipal. O parecer jurídico requerente Câmara Municipal de Caraí, o solicitante, Presidência da Casa Legislativa, assunto: veto integral do projeto de lei 1312 de 2026. Autoria, Poder Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de solicitação de parecer jurídico acerca do veto integral oposto pelo chefe do Poder Executivo ao projeto de lei 1312 de 2026, de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a concessão de isenção de IPTU a pessoas portadoras de doenças graves, transtornos do neurodesenvolvimento e pacientes oncológicos. Conforme se extrai da mensagem de veto, página 1 a 3, o Executivo fundamenta sua decisão em síntese nos seguintes pontos: a ausência de critérios objetivos para a concessão do benefício, violação ao princípio da isonomia tributária, concessão ampla e indiscriminada de benefícios fiscal, ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro em afronta ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, possível inconstitucionalidade formal e material. É o relatório. A conclusão. Diante do exposto, este parecer opina pelo acolhimento do veto integral, tendo em vista a ausência da estimativa do impacto financeiro, deficiência na definição dos critérios objetivos e legitimidade, risco de violação à isonomia tributária. Salvo melhor juízo, optar ainda
pela preservação de validade do presente anterior, uma vez que a matéria é constitucional, é juridicamente possível, a iniciativa parlamentar é admitida e o vício identificado é do formação legislativa e não de impossibilidade jurídica da proposta. Ao fim, respeitavelmente, faz recomendação de reapresentação do projeto com inclusão de critérios de renda ou vulnerabilidade, limitação objetiva do alcance do beneficiário, estimativa de impacto orçamentário financeiro, indicação de medidas compensatórias, se necessário. O parecer final opina-se pela manutenção do veto, sem prejuízo do reconhecimento de que o projeto de lei número 1312 de 2026 possui mérito social relevante e pode ser reapresentado com os devidos ajustes legais e fiscais. Câmara Municipal de Caraí, em 13 de abril de 2026, Anderson Santos Amaral, advogado. Tem só o parecer. E tem o parecer conjunto, número 3 de 2026, de 24 de março de 2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. O processo veto integral ao projeto 1312 de 2026, proponentes Poder Executivo Municipal, assunto veto ao projeto de lei número 1312 de 2026, isenção de PTU. O relatório trata-se de análise de veto integral oposto pelo chefe do Poder Executivo ao projeto de lei 1312 de 2026, de autoria parlamentar, que dispõe sobre a concessão de isenção do imposto predial e territorial urbano, IPTU, às pessoas portadoras de doenças graves, transtorno do neurodesenvolvimento e pacientes oncológicos. O veto foi encaminhado a esta Casa Legislativa acompanhado de suas razões, nas quais o Executivo aponta, em síntese, a ausência de critérios objetivos para a concessão do benefício, possível violação do princípio da isonomia tributária, concessão ampla e genérica de benefício fiscal, ausência de estimativa de impacto orçamentário financeiro, afronta do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Registra-se que o projeto de lei foi anteriormente analisado por estas comissões, que emitiram parecer conjunto favorável à tramitação, com ressalvas quanto à necessidade de observância das exigências fiscais. É o relatório. E o voto das comissões. As comissões concluem que o veto deve ser mantido não por impossibilidade jurídica da matéria, mas em razão de inadequações técnicas e fiscais do projeto aprovado, sendo plenamente possível sua representação com os ajustes necessários. Salvo melhor juízo, é o parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Caraí, em 24 de março de 2026. Amina Gomes Ribeiro, relatora. Flávio Sena Silva Filho, relator. Anilson Lopes Neves, presidente. José Miguel Gomes Soares, membro. Primitivo Moreira de Bento Neto, membro. Seguimos com a discussão da matéria em tela. Nos termos do regimento interno, franqueou a palavra aos vereadores interessados por até 5 minutos para manifestarem acerca do veto do prefeito. Não havendo mais vereador para manifestar-se, declaro encerrado o processo de discussão do veto. E nos termos do artigo 54 e seu parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, verificando o quórum legal, iniciaremos a fase de votação, que será secreta.
Cada vereador, após ser chamado nominalmente, deverá se dirigir à mesa da secretária da Casa e votar secretamente através de cédula própria. Destaco que a cédula conterá 3 opções: pela aprovação do veto, rejeição ou abstenção. Veto total referente ao projeto de lei número 1302 de 2026. Em votação: vereador Alnice Lopes Neves. Vereador Flávio Sena Silva Filho. Vereadora Amina Gomes Ribeiro. Vereador Egídio Gonçalves Pereira. Vereadora Luciana Coelho Dutra. Vereador Paulo Henrique da Silva. Vereador Cleusmano Alves Cardoso. Vereador Primitivo Moreira Bento Neto. Vereador Guilherme Ferreira Silva. Vereador Tiago Lemos Silva. Vereador José Miguel Gomes Soares. Solicito nesse instante o auxílio do vereador Cleusmano e Luciana para fazer a apuração dos votos.
Veto total ao prefeito. Veto total ao projeto de lei número 1312 de 2026, de autoria do prefeito municipal. Veto aprovado. Mantido 10 votos a favor e 1 abstenção. Fica suspensa a reunião por até 5 minutos para elaboração do projeto de decreto legislativo. Retomada a reunião. Concedo nesse momento a palavra à secretária para realizar a leitura do projeto de decreto legislativo número 2 de 2026, de autoria da Colejur e Confor. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2026, de 14 de abril de 2026. Dispõe sobre o veto integral ao projeto de lei número 1312 de 2026. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Caraí, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhes conferem o artigo 72 do Regimento Interno, decreta. Artigo 1. Fica mantido o veto integral emitido pelo chefe do Poder Executivo ao projeto de lei 1312 de 2026, que dispõe sobre a isenção total de imposto predial e territorial urbano, IPTU, para despesas pessoas portadoras de doenças graves, transtornos do neurodesenvolvimento e pacientes oncológicos, e dá outras providências. Artigo 2. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação ou a fixação do ato público, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Caraí, em 14 de abril de 2026. Luciana Coelho Dutra, presidente. José Miguel Gomes Soares, membro. Anilson Lopes Neves, presidente. Primitivo Moreira Bento Neto, membro. E Flávio Sena Silva Filho, relator. Passaremos agora para a fase de discussão do projeto de decreto legislativo número 2 de 2026. Nos termos do regimento interno, franqueio a palavra aos vereadores interessados por até 5 minutos para manifestarem acerca da matéria em tela. Não havendo mais vereador para manifestar-se, declaro encerrado o processo de discussão desse projeto. E nos termos do artigo 186 e seu parágrafo 1º, verificando o quórum legal, iniciaremos a fase de votação, a qual ocorrerá por processo simbólico. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2026, em votação. Quem for favorável à aprovação da matéria, permaneça como se encontra. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2026, de autoria da Colejur e Confor, aprovado por unanimidade. Atropelei aqui, gente, desculpa. Como não há mais matérias constantes em pauta, agradeço a participação de todos os presentes e, nos termos do regimento interno, declaro encerrados os trabalhos.